ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, terra inteira, glória e poder na sua presença, esplendor e majestade no seu templo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Glória e poder na sua presença, esplendor e majestade no seu templo. Cantai ao Senhor, terra Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, saúdo a todos vós aqui presentes e aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação para celebrarmos juntos esta Santa Eucaristia. Diante do Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ageu. No segundo ano do rei Dario, no dia 21 do 7º mês, a palavra do Senhor foi manifestada por meio do profeta Ageu. Vai dizer a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e a todo o povo:
haverá entre vós algum sobrevivente que tenha visto este templo na sua primeira glória? E em que estado o vedes agora? Não se apresenta ele a vossos olhos reduzido a nada? Agora, coragem, Zorobabel, coragem, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Coragem, povo todo da terra, oráculo do Senhor. Mãos à obra, porque eu estou convosco, oráculo do Senhor. Segundo a aliança que firmei convosco quando saístes do Egito, o meu Espírito está no meio de vós. Não temais. Assim fala o Senhor do Universo. Dentro de pouco tempo, abalarei os céus e a terra, o mar e o continente. Abalarei todas as nações, afluirão riquezas de todos os povos e encherei de glória este templo, diz o Senhor do Universo. A mim pertence a prata, a mim pertence o ouro, oráculo do Senhor do Universo. A glória deste novo templo será maior que a do antigo, oráculo do Senhor do Universo. E neste lugar farei reinar a paz, oráculo do Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espero em Deus, espero em Deus, meu Salvador. Espero em Deus, espero em Deus, meu Salvador. Fazei-me justiça, meu Deus, defendei a minha causa contra a gente sem piedade. Livrai-me do homem desleal e perverso. Espero em Deus, espero em Deus, meu Salvador. Vós, ó Deus, sois o meu refúgio, porque me abandonastes, porque hei de andar triste sobre a opressão do inimigo. Espero em Deus, espero em Deus, meu Salvador. Enviai a vossa luz e verdade, sejam elas o meu guia e me conduzam à
à vossa montanha santa e ao vosso santuário. Espero em Deus, espero em Deus, meu Salvador. Eu irei ao altar de Deus, ao Deus que é minha alegria. Ao som da cítara vos louvarei, Senhor meu Deus. Espero em Deus, espero em Deus, meu Salvador. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. O Filho do Homem não veio para servir, veio para dar a vida pela redenção dos homens. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Um dia, Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns João Batista, outros que és Elias, e outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhes Jesus: e vós? Quem dizeis vós que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: és o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizerem, fosse a quem fosse, e acrescentou: o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, abramos o nosso coração para que o Santo Evangelho proclamado possa transformar a nossa vida. E mais uma vez hoje, olhamos esse Evangelho, já visto há alguns dias,
No entanto, a palavra de Deus sempre traz uma novidade para nós, porque Jesus também é a nossa eterna novidade. Então, nesse Evangelho que acabamos de escutar, é praticamente como uma continuação de ontem, do Evangelho de ontem. E retoma esse Evangelho a pergunta praticamente idêntica. Só que agora é Jesus quem vai perguntar: quem dizem por aí que eu sou? Quem é Jesus? Né? Então, mais uma vez a gente percebe que no Evangelho dá a entender que havia uma certa confusão em termos da identidade de Jesus. Sabia-se que esperava o Messias, mas alguns tinham dúvidas se Jesus era mesmo o Messias, até mesmo alguns discípulos. Né? É tu mesmo ou devemos esperar um outro? E depois a gente percebe que vão querer comparar Jesus com algumas personalidades do passado. João Batista já é passado porque já tinha sido morto. Ou Jeremias, ou mesmo Elias, ou alguns dos profetas. Jesus não é do passado. Jesus é sempre o hoje, o presente, é sempre na nossa vida. Então, quem é Jesus? Não é suficientemente reconhecer Jesus como Messias, isso não basta. Se alguém perguntar quem é Jesus para si, você vai fazer, uma imagem desde quando você aprendeu, através da catequese, através da vossa casa, para dizer quem é Jesus. Alguns podem ir mais além, no sentido de dizer quem é Jesus a partir da sua intimidade com Ele. Mas o que realmente significa reconhecer Jesus como Messias? Em primeiro lugar, é necessário que nós acolhamos na nossa vida o seu projeto, que nós procuremos também oferecer a nossa vida em função dos outros, dos irmãos. É necessário renúncia do nosso eu, renúncia do nosso orgulho e também dos nossos egoísmos, para poder reconhecer Jesus, assumir a sua missão. É necessário todos esses pontos e algo a mais, com certeza. Uma adesão total, carregar a nossa cruz, ter consciência de que o seguimento de Jesus é comprometedor. Não é apenas fazer ou ter um ritmo de vida para dizer que eu pertenço a Cristo, que eu conheço a Ele. Estou querendo dizer no sentido de que rezo todo dia o meu texto, vou à missa, e faço o possível para não ofender ninguém, para fazer o bem a todo mundo. Ótimo, mas é importante o testemunho. Não basta dizer, não basta fazer todos os dias algo no ritmo, como disse. É necessário ser testemunha e dar testemunha no concreto da vida do dia a dia. Então Jesus é o Messias, e isso para nós não há dúvida. Mas a sua identidade não pode ficar fechada a certos chavões dos nossos pensamentos. Há tanta gente que pensa no Messias, em Jesus, no modelo que satisfaça os nossos caprichos. E isso não está correto. Quando quero dizer, seria bom termos um Messias que fizesse por nós aquilo que compete a nós mesmos, cidadãos e cristãos. Nós temos a nossa responsabilidade de fazer também aquilo que o Senhor nos pede, como cidadãos e também como cristãos. E com certeza, quem é que não gostaria de ter um Messias que fizesse tudo aquilo que nós desejássemos, tudo aquilo que nós quisermos? É assim que muita gente pensa em Jesus, como um milagreiro, como aquele que vai sempre fazer aquilo que você mais precisa. E ai dele se não fizer aquilo que eu estou a pedir. Revolto-me com Jesus, revolto-me com a igreja, não é?
Então, que tipo de Messias eu reconheço? Quem é realmente Jesus para mim, para a minha vida? Nós vimos na primeira leitura que os judeus tinham regressado para a sua terra, com projetos, e sobretudo o projeto de reconstruir o templo. Mas ao mesmo tempo, a reconstrução do templo era um grande desafio, porque necessitava, de dinheiro, necessitava de ouro, de prata, necessitava de tantas coisas, Mas, no entanto, surgiram muitas dificuldades. Dificuldades justamente em conseguir tudo aquilo que era necessário para reconstruir o templo, uma vez que sempre se falava no templo anterior como um templo esplendoroso, grande. E agora parecia, pelas dificuldades e condições, que o templo ia ser algo menor, nada comparado com aquilo que era antes. Isso deixava os judeus tristes, desanimados, sem ter condições. Quem é que não fica desanimado quando tem-se um projeto e quando começa a sentar para ver as condições de realizar aquele projeto e logo parece que tomamos um banho de água fria? Não vai dar certo, não temos condições, não é? Sobretudo quando se trata também das nossas comunidades, das nossas paróquias. Então, entra em cena agora a palavra do Senhor, que vem, sobretudo, sempre no momento certo, quando nós estamos a precisar, quando nós estamos desanimados, quando estamos tristes. E a palavra do Senhor vem e diz: coragem, não tenham medo, eu estou convosco. Não é? É o que mesmo diz o próprio texto para nós. Coragem, Josué, coragem, Zorobabel, coragem, todo o povo da terra, eu estou convosco. E ainda mais, o meu Espírito está no meio de vós, não temais. Então vemos que é a palavra de ordem, não é coragem. Quer dizer, a palavra de ordem é coragem. Não ter medo, mas ter coragem. Coragem para enfrentar todas as nossas adversidades, porque não estamos sozinhos. Aquele que tem fé e confiança no Senhor não luta sozinho. Mas sabemos que temos um Deus que caminha conosco. Então, meus irmãos, como deve ter sido para aquelas pessoas que estavam desanimadas estas palavras de consolação? Como devemos também pensar muitas vezes quando estamos tristes e desanimados, que ouvimos uma palavra de ordem da parte de Deus, da sua palavra, para não termos medo, mas termos coragem, para termos confiança nesse Deus que nos ama. Então, com certeza, foram e sempre serão palavras reconfortantes para aqueles que estão desanimados em todas e em qualquer circunstância. Olhemos para a nossa vida, olhemos para a vida do irmão, para o nosso vizinho, para o nosso parente, para o mundo inteiro. Há tanta gente que vive triste e desanimada. Muitas vezes os seus projetos não dão certo. Há tantos projetos pessoais e projetos comunitários que também nunca deram certo. E existem tantas pessoas que vivem frustradas, tristes e desanimadas, porque não sabem qual é o futuro para a sua vida. Olha, meus irmãos, para aqueles que vivem assim, olhemos para essa palavra do Senhor, que sempre está conosco, e diz: não desanime, não é? Quando diz não desanime, coragem Josué, coragem Zorobabel, está dizendo para nós também: coragem Maria, coragem José, coragem João, estou convosco, que o meu Espírito está no meio de vós. Mas quando se trata da construção do templo, quando ouvimos nessa primeira leitura, é importante lembrar também que não é somente o templo em qual aqui nós estamos. Nós também devemos querer construir o templo que é a casa de Deus, morada do Espírito Santo, o templo da nossa vida. Há tantos realmente que vivem desanimados e tristes porque não conseguem esquecer a vida do passado.
não conseguem dar um passo novo para reconstruir a sua vida nova em Cristo como um homem novo. E assim sente-se desanimado e triste, porque parece que não confia nesse amor de Deus. Quantas vezes eu já ouvi alguém dizer que não conseguem sentir ser amado por Deus, não conseguem ver que haja uma possibilidade de mudança na sua vida. É difícil, mas não é impossível. Reconstruir o templo da nossa vida não é impossível, pois não se trata de ouro ou de prata, mas se trata apenas da presença do Espírito de Deus que está também em nós. Não depende de nós, mas depende de Deus. Mas também é necessário que eu tenha esta confiança. É o mínimo que eu posso fazer, é ter a confiança nesse Deus que pode mudar a minha vida. Peçamos a graça ao Senhor nosso Deus de compreender esta palavra e que essa palavra reanime sempre a minha vida, sobretudo nos momentos mais difíceis, que não podemos esquecer que temos um Deus que nos ama, que está sempre conosco e que a reconstrução do templo da nossa vida é possível desde que nós estejamos abertos à graça do Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, peçamos a Jesus que nos dê a graça de acreditar que Ele é o Messias de Deus, é o Filho do homem, que esteve morto, mas agora vive para sempre, dizendo: Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Pela Igreja Santa, para que anuncie por toda a parte que Jesus é o Messias de Deus que veio ao mundo e o Filho do homem que morreu e ressuscitou. Oremos. Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Pelos homens e mulheres do nosso tempo que rejeitam Cristo, o Evangelho e a salvação, para que o Pai os chame um dia à luz da fé. Oremos. Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Pelo povo de Israel, libertado do Egito, testemunha de muitas glórias e infortúnios, para que não se esqueça a sua aliança eterna com Deus. Oremos. Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Pelos que perdem a coragem e desanimam, para que o Espírito os faça compreender que não existe verdadeiro amor sem sofrimento. Oremos. Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que a palavra e a comunhão do pão celeste nos deem força na caminhada para Deus. Oremos. Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, ensinai-nos a amar a vossa cruz e a confessar que por ela nos salvastes, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcança-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembremos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, que dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Ao desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, ouçam e alegrem-se os humildes. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo,
Como é belo o vosso templo, Senhor Deus do universo, como é belo, Senhor. Como é belo o vosso templo, Senhor Deus do universo, como é belo, Senhor. Felizes os que moram em vossa casa, podem louvar-vos continuamente. Felizes os que em vós encontram a sua força, os que caminham para ver a Deus em Sião. Como é belo o vosso templo, Senhor Deus do universo, como é belo, Senhor. Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marta, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Queremos avisar que a saída da Basílica será pelas portas laterais. E agradecendo ao Senhor pela oportunidade de celebrarmos mais uma Eucaristia, para todos aqueles que estão desanimados e tristes, tenham coragem. O Senhor está sempre conosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ave Virgem Santa,